Ah, maconha é uma erva natural, não dá nada não. Ah, maconha não é uma droga química igual todo mundo fala. A maconha me deixa relaxado, a maconha me dá tranquilidade. A maconha é de boa, não vicia. Aí eu paro a hora que eu quiser. Não, definitivamente não. A maconha não é uma droga simples, natural. Ela é uma droga igual às outras. Causa dependência e pode ir te matando aos poucos. Neste vídeo eu vou contar para você dois casos para te mostrar que a maconha não é tão inofensiva assim. Olá, meu nome é Tércio Camargo, eu sou psicólogo, trabalho já há 15 anos na reabilitação de pessoas que têm problemas com álcool e droga. E antes de você assistir esse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Bom pessoal, eu vou falar a verdade para vocês, eu relutei um pouquinho para tocar no assunto deste vídeo, que é a maconha, porque é um assunto muito delicado da nossa sociedade. É um assunto tão delicado porque é difícil da gente poder argumentar com uma pessoa que é usuária de maconha e tentar mostrar um outro lado da maconha. Porque muitas vezes falar da maconha é que nem falar, discutir alguma coisa de religião ou de partido político, sabe? As pessoas que são usuárias, elas se fecham em alguns argumentos assim tão radicais e que favorece o seu uso e não estão abertas a ouvir outras coisas. Então, a gente que trabalha na saúde, trabalha com saúde mental, trabalha especificamente com dependência de álcool e outras drogas, estou aqui para mostrar para você um outro lado, mostrar para você que a maconha não é tão simples assim como está na boca dos usuários de álcool e droga, ou como muitas vezes a sociedade gostaria que fosse uma droga simples, uma droga de uso comum. Não é assim. Então eu quero hoje falar de duas situações que eu enfrentei, são alguns casos emblemáticos na vida da gente, nossa trajetória, que talvez possa ajudar você a enxergar um outro lado. Então o meu argumento com você são essas duas histórias. Eu espero que isso te sirva, eu espero que isso possa te mostrar um outro lado mesmo, para você poder avaliar e julgar melhor as coisas. Eu tive um paciente de 23 anos onde os pais me procuraram para que ele fizesse terapia e ajudasse ele no uso de maconha. Ele só usava maconha, 23 anos que ele tinha de idade, mas tinha começado o uso de maconha aos 17, aos 18 anos. Não fazia muito tempo que ele fazia uso de maconha. E este rapaz, como talvez muitos, a maioria, ele não estava a fim de parar o uso dele, mas forçado aos pais, ele chegou até o consultório e a gente começamos o nosso trabalho. Comecei a conversar com ele, orientar, e a gente conversou de muitas coisas. Mas a realidade desse menino era uma realidade muitas vezes do usuário de maconha. Ele era alguém que com 23 anos já não estava indo mais na escola, tinha parado na 7ª, 8ª série. Esse rapaz, o pai dele tinha uma empresa, então dava para ele trabalhar e ajudar o pai, ganhar o seu dinheiro ali, mas ele não ia trabalhar, ele ficava no fundo da casa dele, fumava uns 10 baseados de maconha por dia. Então no quintal da casa dele tinha uma árvore lá no fundo, ele ficava sentado embaixo da árvore fumando o seu baseado, ali durante o dia. E um menino que não tinha namorada, não tinha muitos amigos, um menino muito introvertido, muito fechado, tímido, então não saía muito de casa. E ele me falava que a maconha tinha alguns benefícios para ele, por isso que ele gostava, porque relaxava, ele ficava mais tranquilo, ele tinha algumas sensações legais, mas ele era alguém que, ao conversar com os pais, ele não tinha argumentos. Mas quando ele estava sob o efeito da maconha, ele conseguia até discutir coisas com os pais, a conversar com os pais. E isso chama muita atenção, quanto que ele não tinha habilidades sociais ali, mas a maconha desinibia ele para ele fazer algumas coisas. A situação mais emblemática dessa história foi quando eu perguntei para ele o que ele planejava da vida dele, o que ele via no futuro da vida dele, o que ele gostaria de estar fazendo, ou o seu futuro, como ele via o seu futuro.
E ele chegou ao ponto que falou pra mim assim, né? Ele falou assim, olha, na verdade, o que eu queria era ter uma casa na praia, pra eu ficar na frente do mar, olhando pro mar, mas eu queria ter uma plantação de maconha no fundo da minha casa, pra eu ir lá pegar a minha maconha, preparar o meu cigarro a hora que eu quiser, sentar na frente do mar e ficar ali naquela brisa da maconha, na brisa do mar, curtindo aquele momento ali. Era o que eu queria da minha vida. Então assim, nós chegamos, né, num momento assim, crítico do atendimento, porque esse menino, ele não tinha perspectiva de vida, ele não queria trabalhar, ele não queria estudar, não era uma família que iria realmente dar uma casa para ele na praia, ele ia ter que construir essa realidade para chegar numa casa na praia, mas é alguém que estava vivendo um mundo irreal, um mundo ilusório. E é o que acontece muitas vezes com muitos usuários de maconha, né? A pessoa, ela vive num mundo que não é o mundo real, não é o mundo das pessoas, não é o mundo da vida, de se construir uma vida, de ter uma realidade. Então alguém que ia ficar dependente do pai o resto da vida porque não queria estudar, não queria trabalhar. Alguém que não desenvolvia habilidades sociais para sair com pessoas, ter amigos, para namorar, para curtir a vida saudável que está aí para ser curtida. Era alguém que ficava no fundo da casa, numa árvore, embaixo de uma árvore, fumando uma substância e achando que estava tudo bem, achando que a vida é assim, achando que isso, a vida futura era estar numa praia, fumando na frente do mar. Então esse é um caso emblemático que eu queria deixar para você pensar, de um quadro que não é desse menino, esse é um quadro do usuário de maconha. Grande parte dos usuários de maconha pensam assim, vivem essa realidade. Mas eu tenho outra história para contar para vocês também, de um caso que eu recebi também, um menino de 22 anos. Esse menino, a família procurou a gente porque ele estava numa crise, ele estava num transtorno, né? Ele tinha desencadeado uma psicose e os pais estavam desesperados porque ele já não estava falando coisa com coisa, ele estava agressivo em casa. E no delírio dele, ele achava que os traficantes estavam passando em frente de casa, que os traficantes podiam jogar droga na casa dele, e a polícia ia descobrir, ia querer prender ele. Então ele vivia uns delírios entre tráfico e polícia, e que qualquer carro que passava na frente de casa já era o traficante que estava passando. Então ele começou a surtar, literalmente. E o menino começou a usar maconha com 16 anos de idade, já agora com 22, desencadeou um mal-estar tão grande, gerou uma psicose, gerou, né, um delírio, que ele entrou nesse mundo delirante dele e não conseguia enxergar a realidade, que ele estava assim. Então foi necessário uma internação desse menino, a gente ajudou a chegar num psiquiatra, ajudou a chegar numa unidade hospitalar, para ele poder ser medicado à força, porque esse menino não conseguia aceitar que ele estava numa crise e ele não tomava remédio, ele não ia aceitar nenhum tipo de abordagem, nenhum tipo de tratamento. E depois de 1 mês e pouco de internação, foi curta essa internação, bem medicado no local, esse rapaz estava com os seus pensamentos mais arejados. E aí foi possível um acompanhamento com ele, começar a conversar e ajudá-lo. E ele começou a perceber realmente que aquilo tudo que ele estava vivendo, ele estava imaginando e forçando, e ele estava criando. Mas ele chegou a esse ponto de perceber isso. Então o que foi legal para ele foi que ele percebeu que ele tinha que cessar o uso da maconha porque estava desencadeando isso nele. Ele precisava tomar remédio. Não foi tão fácil lidar com toda essa situação. Foi muito, principalmente para os pais, foi muito transtorno, foi muito complicado até internar, até ser medicado, até a gente poder começar a orientar para esse menino retomar a vida dele. Eu estou aqui para mostrar para você que a maconha não é uma erva natural tão simples quanto está na boca de quem é um usuário. Não é tão simples assim. Logicamente que você vai argumentar que você tem alguns benefícios, que te relaxa, que faz você dormir melhor à noite, que você fica mais tranquilo. Eu sei que você tem esses benefícios. Mas mesmo assim você precisa avaliar se realmente vale a pena você continuar o uso dessa substância que eu estou tentando mostrar para você, que não é tão simples assim, que não é uma erva, ou que a maconha não causa dependência. Causa dependência, pode causar grandes problemas na tua vida, outros transtornos podem ser desencadeados por causa da maconha, e você precisa saber disso.
Para a gente poder parar com esse discurso de que não é tão simples assim. A maconha também é uma substância que ela acaba sendo uma iniciadora de outros usos. Assim como o álcool é, assim como o cigarro é, a maconha também é uma substância iniciadora de outra substância. Então, na adolescência principalmente, um adolescente aí ele vai começar a usar álcool, abusar de álcool, ele vai se aventurar para entender como que é o gosto de um cigarro e vai querer sentir, né, qual é a sensação ali da maconha. Mas ao começar a usar maconha, muitas vezes as pessoas vão para outras drogas mais pesadas, mais complicadas. Mas o início foi ali com a maconha. A gente vê isso constantemente quando a gente vai ajudar pessoas, né, que procuram a gente num consultório, num CAPS, em alguma unidade, que ele, usuário de crack, cocaína, já complicado o seu uso, ou de abuso de álcool, mas a grande maioria relata que já foi usuário de maconha. Então assim, para mostrar para você que a maconha não é tão simples, a maconha ela é complicada. Tem outros argumentos que as pessoas querem usar sobre a maconha, principalmente do lado terapêutico. Pessoas que têm dores, pessoas que têm algum problema, que a maconha relaxa, que a maconha deixa mais tranquilo, que a maconha tira dor. Realmente, a droga é assim. Muitas drogas elas têm uma questão terapêutica nela, né? Mas elas também têm o abuso delas. Para a gente falar que a maconha terapeuticamente não tem nenhum problema, não é bem assim. Tem que ser bem estudada, tem que ser bem calculado, tem que ser um profissional médico para poder prescrever uma maconha para alguém que tem câncer, para alguém que sente muitas dores, já tentou outros recursos. Então não é tão simples assim o uso da maconha terapêutica. Então eu quero mostrar para você, e para a gente terminar esse vídeo, que a maconha não é uma erva simples, que a maconha pode desenvolver tanto uma psicose, uma esquizofrenia, pode causar delírios num adolescente, num jovem, que a maconha pode tornar a tua vida uma vida como o caso que eu falei. O menino não tinha nenhuma psicose, mas a vida dele não estava funcionando como uma vida de um ser humano normal. Alguém que trabalha, que estuda, que é uma família, que se socializa, que sai com as pessoas. Era alguém que ficava sentado no fundo da casa com 23 anos, fumando um baseado e achando que ia morar na praia no futuro para ficar na frente do mar. Então eu estou aqui para mostrar isso para você, talvez um outro lado, para que você julgue bem, para que você avalie bem, para que você possa direcionar, talvez se você é um familiar, direcionar melhor o teu parente, né, o teu filho, o teu marido, alguém que está usando droga perto de você, fumando a maconha perto de você. Até porque muitas vezes o familiar tem um discurso ruim de que tem que internar essa pessoa que é usuário de maconha. E isso muitas vezes acaba sendo um bloqueio para a própria pessoa pedir ajuda. Talvez ele percebe que já não está legal, que já tá demais o uso dele, que ele acha que ele parava, mas não estava conseguindo parar mais, já não está conseguindo parar mais. Talvez o familiar pudesse mudar esse discurso, não de que tem que internar porque está usando uma maconha, mas precisa procurar ajuda, precisa procurar um profissional na área de saúde mental, para fazer uma avaliação, para fazer um bom tratamento, para fazer um bom acompanhamento desse caso. Gente, obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, deixa um like aí, se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo.